Um idoso foi indiciado por assediar duas técnicas de enfermagem em que a fala dele era que elas são pagas para isso. E eu achei interessante trazer essa fala, primeiramente porque a gente está falando, é claro, sobre pessoas que trabalham na enfermagem e que a gente sabe que são muito expostas a esse tipo de assédio. Não só assédio sexual, importunação sexual, como muitas das vezes até racismo, que é uma coisa que infelizmente eu vejo muito na minha prática, já que eu tenho uma certa relação com diversos técnicos de enfermagem. Isso também é uma coisa que muitos de vocês que estão me assistindo até trazem para mim. E aí, esse paciente ele acabou sendo indiciado, enfim, passou por todo um processo legal. E o que eu acho importante de trazer desse caso? Primeiro que essa questão de são pagas para isso não existe, tá bom? Então, se você está me ouvindo, você é enfermeiro, você é técnico de enfermagem, você não é pago para ser assediado, você não é pago para se aborrecer, isso é um crime, você não é pago para ser ofendido, você não é pago para sofrer violência. Então, isso eu já acho importantíssimo deixar claro, e isso é uma coisa que eu sei que muitas das vezes vem até por parte da gestão. Em que sentido que eu digo isso? Isso também já foi noticiado várias vezes, eu não estou dizendo uma coisa necessariamente da minha prática, do meu círculo, não é isso que eu estou dizendo, mas já houveram casos em que foram divulgados de questão de home care, em que, por exemplo, o técnico estava sofrendo visivelmente racismo, e a cooperativa ou a empresa, enfim, falava, mas não tem nada disso, faz parte do trabalho. Isso não faz parte do trabalho. Se você é gestor, se você é líder da equipe, se você é coordenador, qualquer coisa nesse sentido, faz parte do seu trabalho não expor os seus profissionais a isso. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu considero mais importantes. Assim, primeiro, que todos nós somos colegas. Se eu sou enfermeiro, eu trabalho com técnicos de enfermagem, eles não são meus empregados, eles são meus colegas. Eu preciso entender eles como membros da minha equipe. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho um paciente que ele é um pouco mais problemático em determinada situação, ou que ele tem um desvio de caráter, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido, eu não vou ficar expondo determinado técnico àquela situação. E aí eu vi muitas pessoas nessas notícias que foram divulgadas comentando de que, mas se é um paciente demenciado, isso até deveria ser relevado. Primeiro, no caso que foi noticiado, o paciente em questão ele não era um paciente demenciado, ele era um paciente que ele foi para realizar um procedimento cirúrgico e que durante o banho ele começou a gemer, enfim, tá na notícia para quem quiser ver. Então não era um paciente demenciado. E mesmo no caso de um paciente demenciado, a gente precisa sempre ter o cuidado, mais uma vez, de não expor os nossos colegas a esse tipo de situação. Então, não é raro, por exemplo, infelizmente, que a gente veja pessoas idosas que já estão passando por um processo demencial terem atitudes racistas. A gente entende isso, a gente até poderia, digamos assim, relevar, mas mesmo assim eu não posso expor uma colega minha, por exemplo, a esse tipo de situação. Então, se eu, por exemplo, gerencio a escala, eu mudo a escala, eu não vou colocar uma técnica de enfermagem nessa situação. Então a gente tem que sempre tentar fazer isso, porque mais uma vez, você se aborrecer, você sofrer uma violência, não faz parte do seu trabalho. Eu queria deixar isso muito claro, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e principalmente de compartilhar, já que eu sempre estou falando sobre temas que são muito sensíveis.